Vamos lá, então? Obrigado, amigo. Vamos lá, então, pessoal. Bem, vamos lá, vamos começar. Começar a nossa aula de hoje, nosso primeiro encontro. E passando um pouco sobre o que nós vamos conversar hoje, né, nessa aula 1. A ideia, como o Uri falou, é que a gente converse um pouco sobre o movimento brasileiro, o movimento negro brasileiro da década de 70 aos dias atuais. Então, para isso, eu acredito que é muito importante, em primeiro lugar, que esse é o primeiro ponto que a gente vai aprender hoje, fazer um breve resumo, né, das lutas negras do século XVI, sim, desde lá do início, até 1964, né, esse momento de ruptura, a partir da ditadura. Então, esse é um primeiro momento, a gente vai passar brevemente, fazendo um resumo, vou trazer um pouco de algumas das muitas experiências de organização, de movimento social, que a população negra fez nesse país. Depois a gente vai conversar bem rapidamente também sobre o que eu estou chamando aqui de um paradigma brasileiro, que é a democracia racial, porque esse é um tema muito importante para a gente compreender também o que vem em seguida, e inclusive o que foi acontecendo, né, a partir dos anos 70. Aí, num terceiro momento, a gente vai falar sobre o que a Lélia Gonzalez vai chamar de um silenciamento a ferro e fogo, que é a ditadura. A gente vai fazer uma digressão um pouco sobre o que significou a ditadura, mas também refletir sobre quais experiências estavam acontecendo naquele contexto dos anos 60, de 64. Aí, sim, em seguida, a gente vai passar a conversar sobre o movimento negro unificado, que é essa experiência que surgiu em 78, que é muito importante. Depois a gente vai falar um pouco sobre o papel do movimento negro durante a Constituinte. Então, a gente vai, no final da ditadura, no início da redemocratização, dentro do contexto da Constituinte, falar um pouco sobre o centenário da abolição, na verdade, coloquei errado aqui, é o tricentenário da abolição, que é um momento muito importante para o movimento negro naquela época. Depois vão passar pelos anos 90, Marcha dos Umeiros Palmares, institucionalização e algumas mudanças que foram acontecendo nesse período. A gente já vai adentrar nos anos 2000, e depois a gente vai tentar conversar um pouco sobre onde nós estamos, né? Em que lugar nós estamos hoje na contemporaneidade, nos dias de hoje, assim, uma reflexão um pouco mais inicial, que eu também tenho tentado fazer, mas que eu acho que a gente vai conseguir conversar bem. E então, vamos lá. E aí eu só queria fazer alguns acordos preliminares com vocês, que é o seguinte, né, pedir a participação de vocês, é claro, então, se vocês puderem participar, levantar a mão, enfim, colocarem questões, é muito importante isso para a gente aqui. Pedir também sempre a respeito e a compreensão, né, então respeitar o espaço, o momento da fala de cada um. Um acordo que eu gostaria de fazer com vocês é sobre não relativizar o racismo, no sentido de que essa aula não se trata sobre discutir se racismo existe, o que é racismo, né? A gente vai partir de um lugar onde a gente concorda, onde a gente aceita que o racismo é um problema real do nosso país e do mundo, se vocês quiserem, e que é justamente por isso que a gente está aqui hoje olhando para o movimento negro, que é esse movimento social que olha para a questão do racismo e tenta enfrentá-la, né? Então, fazer esse acordo com vocês. Aí, como o Uri passou nos e-mails, mas é importante também reafirmar aqui, né, a duração é que essa exposição que eu vou fazer tem mais ou menos de 1 hora a 1 hora e meia, juro que eu vou tentar, prometo que vou tentar fazer um pouco menos, que eu sei que é um pouco pesado, vou ficar falando um monte aqui, vocês estão me ouvindo, é um pouco difícil. A gente vai ter intervalo ali de 15 minutos, e depois a gente vai seguir para um debate, né, com a participação de vocês, com dúvidas, enfim, questões que vocês queiram colocar, enfim, um momento que a gente vai conversar. E aí, por fim, eu gostaria de perguntar se alguém ficou com alguma dúvida, se está tudo certo, se deu para entender bem como esses acordos, se a gente pode seguir. Deixa eu olhar para a carinha de vocês aqui. Sim, sim? Acredito que sim. Beleza. Então, bora lá, pessoal. Bom, os objetivos de hoje, pessoal, é a gente apresentar os principais eventos, demandas, debates do movimento negro, realizando um percurso histórico, né, partindo do século XVI, brevemente navegando e chegando até 1964. Depois, em seguida, aprofundar um pouco na formação do movimento negro contemporâneo, 78 até os dias atuais. Como eu falei, né, para isso, lá, eu acho muito importante a gente fazer um breve resumo das lutas negras. Isso porque, como eu estou afirmando aqui, desde que o primeiro africano pisou em solo brasileiro, há resistência.
é muito comum que, às vezes, a gente pense, seja a história do Brasil, mas também a história do movimento negro, muito a partir do século XX já, né? Que a gente vai ver também um pouco sobre esse momento. Mas, antes disso, muito antes disso, sempre houve resistência nesse país, especialmente por parte dos afrodescendentes, dos africanos também, especificamente, que, desde o momento que pisaram aqui, sempre resistiram ao sistema escravocrata. Então, para hoje, a gente vai falar rapidamente um pouco sobre algumas dessas experiências, né? Então, sobre as irmandades, os quilombos, as rebeliões da senzala, né? Vou pensar nesse termo aí, eu vou falar para vocês. Um pouco sobre o abolicionismo, como um movimento importante, o papel da imprensa negra, a Frente Negra Brasileira, a FNB, o Teatro Experimental do Negro, tem. Falar um pouco sobre os comunistas, os operários, né? Essa relação entre a comunidade negra e os comunistas, um pouco da questão das artes também e, enfim, demais experiências. Então, esse é um pouco, esse primeiro momento aqui da nossa aula. Opa, voltei. E entrando aqui, né, sobre as irmandades, quilombos e rebeliões da senzala, eu empresto esse termo de um grande intelectual negro brasileiro chamado Clóvis Moura, que tem um livro muito legal que se chama Rebeliões da Senzala, Quilombos, Insurreições e Guerrilhas, onde ele procura questionar o papel passivo da população negra no período colonial e imperial, a partir do que ele chama de forma quilombo, né, do protagonismo da forma quilombo. Então, já fica aí uma referência, uma dica para vocês de livro. E eu, como eu falei, eu pego esse termo justamente por entender que durante esses períodos, seja o colonial ou imperial, houve sim formas de resistência negras muito relevantes para se entender até a história do nosso país. E quando a gente pensa nisso, acho que o primeiro ponto que eu gostaria de trazer é das Irmandades Negras, né, que são essas organizações que fazem parte da Igreja Católica, né, então, até mais ou menos do século XIX, a população negra não podia frequentar as mesmas igrejas que a população branca. Então, para isso, foram criadas igrejas justamente para atender a esse grupo. Além disso, existem muitos santos que fazem parte de toda uma comunidade de pessoas negras que são adorados, né, e que se tornaram símbolos, inclusive, dessas igrejas, dessas irmandades. Mas, para além dessa questão de frequentar ou não o espaço da igreja, as irmandades negras, elas tiveram um papel muito importante, né, porque elas serviam de espaço, não só para uma assistência médica, como eu coloquei aqui, né, os enfermos, mas também legal, jurídica mesmo, né, nessa questão do direito, na catequese, né, como sempre, mas também até em apoios de fugas e até em esconderijos. Então, a história das Irmandades é uma história muito rica nesse sentido. E, além disso, as Irmandades foram muito importantes até para reforçar o que eu estou chamando aqui de uma integração social, né? De sociabilidade, de conversa, de diálogo, de comunidade entre a população negra. E, além disso, eles contribuíram muito para o sincretismo religioso no Brasil, né? Então, a gente tem nessas irmandades, por exemplo, a presença de atabaques, dos batuques, roupas, enfim, símbolos africanos, né, nesse sincretismo, nessa mistura que ocorreu no nosso país. Então, as irmandades, elas têm essa especificidade, vamos chamar assim. Aí eu trouxe alguns exemplos, né, e provavelmente, eu fui ouvir nas cidades aí, provavelmente na sua cidade tem uma igreja negra, tem uma irmandade negra, as grandes capitais, as principais capitais do país, todas elas têm. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui. Então, a gente tem a Irmandade Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, do século XVI, que é uma irmandade que espalhou pelo país, né? Então, no século XVI, a gente já teve uma primeira experiência em Olinda. A de Salvador é de 1685, para vocês verem como faz tempo. E também, em 1771, teve em São Paulo. Além disso, a gente tem a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, de São Benedito, em Curitiba, de 1731. A Irmandade Nossa Senhora do Rosário de Mariano, em Minas, né, de 1758, e a Igreja Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, em Paraty, em 1722. Enfim, eu trouxe as mais antigas, as mais famosas, mas ainda assim é uma lista assim gigante de experiências, de irmandades, que eu acho que vale a pena a gente refletir para pensar o papel das organizações negras. Deixa eu seguir aqui. Oh, meu Deus. Aí. E como eu falei, é muito importante o papel dos quilombos, das revoltas, né, as rebeliões da senzala, porque ao longo do período colonial, do independente, até da abolição e da república, sempre houve muita resistência, sempre teve muita movimentação política por parte dessa população aqui, as revoltas, assim, aconteciam sempre, né, então a gente vivenciou no nosso país uma série de revoltas populares que ou eram organizadas por pessoas escravizadas, por pessoas negras libertas também, mas também ou tinham
participação ou o tema da escravidão como central. E o mesmo vale para os quilombos, né? Tem gente que diz, tem alguns relatos históricos dizem que o quilombo fazia parte assim do ambiente social do Brasil. Então era muito comum você sair da sua vila, andar um pouquinho e ver, se deparar com um quilombo, né? Um quilombo às vezes de 5, 10, até quilombos gigantescos, fortificados, grandes, ou até aqueles quilombos que eram enfiados na mata, enfim, cheios de proteção, né? Era uma experiência muito comum a existência de quilombos no nosso país. E eu queria pontuar isso porque essas experiências, eu acredito que elas exibem a importância do sistema escravista para a ordem social. O quanto as revoltas, a existência dos quilombos tem a ver justamente com essa ordem, né, que existia. Mas o quanto essas experiências demonstram a capacidade de mobilização e de organização da população negra. Então, aqui nesse lado direito, eu trouxe algumas das milhares de experiências, assim, acho que, enfim, vale a pena vocês pesquisarem depois, a gente tem como adentrar em cada um, mas cada uma dessas experiências vale a pena de ser estudada, assim, a parte, porque ela é muito rica, né? Então, primeiro aqui, né, o Quilombo dos Palmares, ou a Angola de Anga, ou Nova Angola, que acho que é a experiência que as pessoas mais conhecem, e de fato é uma das mais grandiosas, né, da nossa história, que durou aproximadamente, né, esses dados sempre mais ou menos redondados, né, mas lá em Alagoas, né, na Serra da Barriga, em 1580, 1695, a gente tem o Quilombo do Coiterê de Teresa de Benguela, uma importante liderança que existiu lá no Mato Grosso, em 1730, 1795. A gente tem a revolta do Engenho de Santana, em Ilhéus, da Bahia, que é uma revolta muito interessante, assim, sobre a participação de escravos. Aí tem a revolta dos Búzios, como que é a Conjuração Baiana, ou também chamada de dos Alfaiates, a revolta dos Alfaiates, na Bahia, 1798. Quilombo do Malunguinho, do Catucá, também, em Pernambuco, em 1814, 1835, uma experiência muito interessante. A Revolta das Carrancas, que eu gosto muito, porque eu acho que ela é uma história parecida com aquele filme Django. Ela é uma história, é isso, um grupo de escravos um dia se revoltou e resolveu destruir a Casa Grande, tacar fogo e espalhar, assim, o terror, entre aspas, pela região. Então, uma história, assim, muito, muito interessante de um episódio, né? De uma revolta que se tornou um marco, porque ela representou um período de muitas revoltas parecidas em Minas Gerais, em 1833. A Revolta dos Malês, um clássico, assim, uma revolta super importante, que tem um impacto cultural muito forte para o movimento negro, inclusive, né, com Luísa Maim. Então, é uma experiência que também acho que vale a pena a gente conhecer, na Bahia. A Balaiada, no Maranhão, a Greve Negra, que aconteceu na Bahia, né, que é essa revolta seja dos escravizados, mas também especialmente daquelas pessoas que eram filhas de escravos ou alforriadas, que num belo dia, por conta dos abusos da polícia da época, né, então o pessoal, esses vendedores que da época, né, que, enfim, vendiam quitutes, vendiam pequenas coisas, eram alfaiates, faziam remendos em roupas, engraxavam sapatos, enfim, faziam pequenas reformas, pequenos fazeres, né, começaram a ser perseguidos, tinham suas barraquinhas destruídas pela polícia da época, e até que fizeram uma greve. Então, por um período, os trabalhadores negros da Bahia pararam. Então, isso demonstra muita capacidade de organização e mobilização, inclusive, da população negra nesse período. Enfim, mais uma experiência interessante. E o Levante de Jangadeiros, Dragão do Mar, faz parte da cultura do Ceará também. A gente tem até um museu lá no Ceará em 1881. Enfim, algumas das milhares de revoltas e milhares de experiências de quilombos também que existiram no nosso país, que demonstram, como eu falei, essa capacidade de mobilização. Eu acho que são importantes para a gente entender o legado, a memória, né, a história de resistência da população negra no país. Deixa eu passar aqui. E como eu falei, um outro movimento muito importante foi o do abolicionismo. E aqui, gente, eu queria fazer só um parênteses, que assim, o abolicionismo é uma experiência muito grande, uma experiência muito complexa, então eu realmente não vou adentrar aqui, mas acho que vale a pena a gente não só conhecer o trabalho de pessoas como Luiz Gama, José do Patrocínio, os irmãos Rebouças, mas especialmente André Rebouças, que tiveram uma contribuição muito importante. E eu trago o abolicionismo porque, eu não sei vocês, mas na minha experiência de escola, o abolicionismo sempre foi relacionado a pessoas brancas.
Então, sempre pessoas brancas apareciam como os líderes no Brasil, né, do abolicionismo, ou a questão da pressão inglesa, a Inglaterra pressionava o Brasil para ter, para acabar com a escravidão, ou até a questão da Princesa Isabel, que a gente vai ver mais para frente, que é muito tocada pelo movimento negro. Enfim, o abolicionismo ele sempre é tratado um pouco distante do protagonismo negro. E eu trouxe aqui na nossa aula o abolicionismo justamente para retomar o protagonismo negro em relação ao abolicionismo. Então, como eu estou falando aqui, essa experiência do abolicionismo é um movimento social longo, então ele dura assim, um longo período de tempo, mais ou menos ali entre o final ali do século XIX, mais ou menos, já tem alguma coisa sendo escrita sobre isso, mas é um movimento social longo, complexo, como eu falei, especialmente internacional, né? Não é só o Brasil que viveu um ciclo abolicionista, na verdade a Europa, como um todo, viveu um período assim, e, portanto, as suas colônias também viveram esses debates. Mas, justamente por isso, se enraizou na sociedade brasileira. Então, como eu falei, ele desenvolveu-se durante o Iluminismo, né, no final do Iluminismo ali, no século XIX, se tornou-se uma das formas mais representativas do século XVIII, uma das formas mais representativas de ativismo político do século XIX. Então, o abolicionismo é algo, e é muito legal, assim, eu recomendo vocês, a gente pode depois trocar algumas referências sobre isso, mas o abolicionismo é algo que se tornou tão, assim, importante na história do Brasil, que você tem registros, você tem histórias sobre isso, que contam que, assim, basicamente resumindo, assim, não se falava em outra coisa a não ser em abolicionismo no Brasil durante esse período, assim, você tem jornais que todo dia tratavam sobre isso, você tem o trabalho de escravos libertos que panfletavam sobre isso nas ruas, assim, sabe? Que se organizavam nesse sentido. Você tem os clubes abolicionistas, né, de pessoas no interior do país, assim, cidades pequenas, que, né, pensaram nessa causa, se organizavam para organizar sua comunidade em torno disso. Você tem experiências das mulheres no abolicionismo também, especialmente as mulheres negras, que não é muito retratada, as pessoas não falam sobre isso. Enfim, é uma experiência muito rica, muito interessante, assim. E aí eu trouxe algumas causas, entre muitas, sobre que estão dentro desse tema, né? Então, a gente tem a Revolução Industrial que está acontecendo, especialmente na Europa, que mobiliza um pouco os sentidos dessa luta. A gente tem mudanças demográficas profundas no Brasil, com a presença negra, com as leis, né, anteriores ao fim da escravidão, né, ventre livre e tudo mais, que foram mudando a demografia, o número, a quantidade de pessoas nas regiões, enfim, e, portanto, influenciando na cultura e também na economia. Então, o evolucionismo também tem a ver com uma observação das mudanças que a sociedade brasileira vivenciava naquela época. E um outro ponto muito importante que mobiliza esse debate é o que eu estava falando agora, de pouco, que é o grande número de revoltas e quilombos, né? Tem histórias por aí que o pessoal conta que era quase que diário as revoltas no Brasil, próximo ali do período da abolição da escravidão, assim, sabe? Era como se quase todo dia tivesse uma pequena revolta, seja num bairro, né, seja numa região, seja numa capital, dos negros estavam super, é claro, né, insatisfeitos com as condições nas quais viviam. Então, é muito interessante pensar esses eventos, esses contextos, né? E é claro, né? Eu acho que há um grande processo de conscientização, como eu estava falando, né? As pessoas quase que panfletando em relação a isso. E uma disputa que foi sendo feita, né? O Luiz Gama tem um trabalho fantástico em relação a isso, mas há uma grande disputa real dos sentidos da escravidão, do que foi essa memória da escravidão, especialmente. E eu peço que vocês fiquem com essa palavra memória, que ela é uma palavra muito importante para a gente pensar a questão do movimento negro. Mas, como eu estava falando anteriormente, que foi muito pautado pela população negra, assim, né? Então, eu falei um monte disso porque eu gosto muito da experiência, e é uma experiência que eu tenho lido recentemente, assim, então ela tem me motivado a refletir um pouco, assim, sobre essa história de luta da população negra, né? Aí eu trouxe essa imagenzinha bonitinha aí, que é um cartaz de 1888, tá no Arquivo Nacional, que é comemorativo à abolição da escravidão no Brasil, né? Estou sempre ilustrando aqui os slides com algumas imagens que eu acho que fica legal, né, para a gente visualizar as coisas. Então, essas são as principais experiências assim que eu escolhi para a gente pensar especialmente o período ali da colônia, do império, no pós-independência, até a gente chegar no pós,
no pós-abolição, né, 1888. Então, a partir da abolição da escravidão, e depois, inclusive, na proclamação da República, a luta negra e o contexto de vida da população negra muda um pouco, né? A gente vai conversar um pouco sobre a questão da falsa abolição, que o movimento negro sempre mobiliza, mas no início do século XX, a gente começa a ter outras experiências muito interessantes, de associativismo, de mobilização da população negra. E a primeira que sempre aparece é a da Frente Negra Brasileira, a FNB, que existiu aproximadamente ali entre 1931 a 1937. E eu gosto muito dessa experiência da FNB, porque ela é realmente, assim, fantástica, pessoal, eu recomendo muito também, a gente pode trocar essas literaturas, esses textos, porque é algo muito rico, assim, inclusive algo surpreendente, excepcional, se a gente pensar o contexto da época, né. Mas falando mais com alguns detalhes, né, a FNB estava localizada ali no bairro da Liberdade, em São Paulo, que é um bairro negro. Então, essa é uma história que às vezes as pessoas não sabem, mas acho importante pontuar, né. Antes da chegada da população japonesa no bairro da Liberdade, ali era um bairro negro, tomado pela população negra, né, que inclusive, mesmo com a vinda da população japonesa, permaneceu negro foi fazendo uma integração junto, assim, com essa comunidade japonesa, assim, você tem fotos da FNB, das salas de aula, que tem crianças negras e crianças japonesas juntas, assim, então a comunidade negra da Liberdade não só abriu os braços para a população japonesa, como acolheu, incentivou os estudos, ofereceu oportunidades, é algo muito interessante, assim, esse período, esse encontro desses dois grupos. E estima-se, né, que essa organização, a FNB, tinha entre 40 a 200 mil sócios. Então, pensem, pessoal, a gente está falando de um Brasil, assim, que mais ou menos industrializado, né, um país, assim, que já tem uma dimensão continental, obviamente, mas acabou de sair de uma escravidão mal resolvida, está entrando numa nova era republicana, e você vê uma organização que consegue mobilizar, uma organização em São Paulo que consegue mobilizar de 40 a 200 mil sócios, né? Assim, que organização hoje tem isso? Até pergunta assim para vocês, quem consegue mobilizar tanto de gente assim? E é claro, esses números são estimativos, né? Porque é muito difícil ter um controle desses dados, né? Mas as pesquisas, elas indicam mais ou menos entre esses números, assim, então acho que é algo muito interessante para a gente pensar, né? E a Frente Negra, ela tinha uma frente de atuação muito diversa, pessoal, assim, ela fazia de tudo um pouco, inclusive. Ela oferecia serviços de apoio jurídico, e aqui a gente volta às Irmandades Negras, né, eu falei que as Irmandades Negras também ofereciam apoio jurídico, ou seja, protegiam, tinha advogado para defender a comunidade negra, a gente vê a Frente Negra fazendo o mesmo, a gente percebe um pouco já que as conexões entre o passado e o presente, mas oferecia apoio jurídico, tinha escolarização no horário noturno, que é muito legal, as escolinhas, né, da Frente Negra, tem fotos sobre isso. Inclusive, essa foto aí é uma foto da Frente Negra, você vê um monte de criancinha, a banda ao lado direito de branco, assim, é muito bonitinho. A gente tinha uma caixa beneficente para ajuda financeira, então, vamos chamar assim, os negros mais abastados tinham contribuíam, né, com a organização, e parte desses recursos voltava para a comunidade negra na forma de ajuda financeira, um financiamento, vamos chamar assim, né. Tinha clínica dentária, barbearia, departamento teatral, organizavam concursos de moda, de desfile, organizavam desfiles musicais, tinha um trabalho muito interessante também de conscientização, de mobilização. Então, a Frente Negra também é um movimento político muito forte, enfim, José Correia do Leite, enfim, as principais lideranças são pessoas que faziam parte do ciclo político, vamos chamar do ciclo da elite paulistana da época, frequentavam espaço, falavam francês, viajavam para os Estados Unidos, então é um grupo, assim, especialmente as lideranças, muito interessante da gente observar, assim, da gente procurar compreender a capilaridade, a capacidade, a inteligência, né, inclusive, assim. Enfim, entre muitas outras atividades. E como eu falei, a FNB, a atuação dela era muito voltada a esse fomento das redes de sociabilidade, né? Então, essa ideia de você unir a comunidade negra em torno de uma organização, né, em torno de um sentido sobre essa comunidade, né? Na ideia da proteção, da ajuda mútua.
Então, era mais ou menos esses sentidos da Frente Negra. E uma coisa muito importante é a questão dos jornais, né, da imprensa negra, que mais para frente a gente vai falar. Mas, basicamente, ao longo do século XX inteiro, a imprensa negra sempre teve um papel muito importante na questão de não só compartilhar ideias, trocar ideia, igual a internet hoje em dia, né, fomentar debates, lançar lideranças, lançar debates, mas também de marcar posição, de acesso à cultura, tradução de textos, né? Muitos jornais da imprensa negra traduzem textos panafricanistas, Marvin Gaye, Estados Unidos, França, Fanon, enfim, é algo muito rico, assim, e a Frente Negra também teve os seus. O Voz da Raça é o mais famoso, assim, mas como grande parte das lideranças também eram escritores, jornalistas, há alguns outros jornais que estão em volta da Frente Negra, assim como o Clarim da Alvorada, que foi um que durou muito tempo, assim. O Menelik também é um que está ali ao redor, no contexto da Frente Negra, né? Então, às vezes, um membro desse jornal faz parte da Frente Negra, mas ele também faz parte de uma outra atividade que faz, entende? Então, existe toda uma imprensa ali ao redor. Eu trouxe duas experiências aqui, 1933 e 1924, de jornais desse período. E aí tem um ponto muito importante sobre a Frente Negra, que ela se expandiu tanto ao ponto de se tornar quase um partido político. Eu digo quase porque ela tentou se oficializar, mas logo em seguida teve o golpe do Estado Novo, do Getúlio Vargas, que fechou todos os partidos e, portanto, a Frente Negra, que sim apoiava e simpatizava com Vargas. Vamos falar assim, na minha opinião, né? Pouca visão. A Frente Negra tomou uma rasteira do Vargas, porque ela tinha uma aproximação muito forte com o Vargas, porque ela via no Vargas uma representação de uma liderança política menos conservadora, então havia um grande espaço, uma grande abertura do Vargas à questão negra, vou chamar assim, especialmente essa ideia dos operários, dos direitos, dos trabalhadores. Algumas lideranças tinham essa abertura com Vargas, mas o Vargas estava um pouco mais preocupado consigo, então logo quando ele fez o golpe de Estado Novo, ele fechou todo mundo, todos os partidos. Haviam promessas, inclusive, do Vargas, para que lideranças da Frente Negra tivessem espaço no seu governo, mas logo que ele fez o Estado Novo, ele fechou todas as organizações políticas, e com isso a gente quase, assim, teve um partido negro no Brasil, né? Foi por pouco, assim, foi por segundos, por minutos, assim, a gente não teve para valer mesmo partido político negro no Brasil, assim. Mas ainda assim, havia esse interesse real em se tornar um partido político, assim, algo muito interessante para a gente contar. E aí eu falo também desse teatro experimental do negro, outra experiência que, enfim, dá para a gente passar horas e horas e horas falando. Foi organizado por Abdias do Nascimento, uma liderança, uma figura, assim, rica, que vale muito a pena vocês pesquisarem também, a gente conhecer. Mas o Teatro Experimental do Negro foi fundado no Rio de Janeiro, em 1944, né? E ele tinha justamente essa ideia, né, de valorização do negro no teatro e a criação de uma nova dramaturgia. Isso porque os negros eram muito impedidos de fazer teatro. Os negros não podiam fazer as mesmas peças. Havia o tal do blackface, né, as pessoas se pintavam de negro, de preto, para interpretar personagens negros, especialmente estereotipados, né, sempre numa ideia negativa. Então, havia, desde os Estados Unidos, uma tentativa de se ressignificar as artes cênicas com a questão da experiência do negro, e o Abdias bebeu muito dessa fonte, né? O teatro experimental traz peças lá de fora e adapta para o Brasil, para tentar discutir essa questão racial. E eu digo que é uma experiência artística política, porque vai para além do teatro, né? O teatro experimental do negro ele teve um impacto cultural e político profundo no Brasil, né? Então, havia um trabalho de conscientização, de alfabetização do elenco, de formação política do elenco, havia um trabalho de comunidades. Então, há relatos do Abdias subir os morros do Rio de Janeiro para recrutar e dar aulas de teatro para as crianças, então, e com isso trazer seu debate, trazer sua formação, né, como eu falei aqui, operários, empregadas domésticas, favelados, por isso tem esse impacto profundo na sociedade. Então, é algo que vai para além da arte só, né? Tem uma questão de mobilização, de organização muito grande também da população negra e mais pobre. E esses espaços, né, como o TEM, eles foram muito importantes para a circulação de uma ideia de negritude que está surgindo, né, de valorização de ser negro, das características da história negra, da memória, como eu falei, negra, que já começa a construir uma crítica à tal da democracia racial, que mais para frente a gente vai conceitualizar um pouco melhor. E, além disso, as ideias de Abdias, o que Abdias estava lendo, já demonstra uma circulação
de valores de negritude, de uma experiência negra na diáspora, ou seja, a experiência negra do Brasil, a experiência negra, sei lá, na África, na França, ou nos Estados Unidos, já começa a circular. Então, Abdias lê essas pessoas nos Estados Unidos, lê os franceses, lê os africanos, essa galera também lê ele, e aí já vai circulando uma ideia do que é ser negro, né, na diáspora, fora do continente africano. É algo muito interessante que vai surgindo. Então, e aí com essas contribuições já nesse momento, Abdias, o teatro, entre outras lideranças, estão tentando já começar a construir uma identidade comum do que é ser negro no Brasil, né? Contando essa história, olhando para trás, olhando essas experiências ao redor, é algo muito interessante, um movimento social muito importante que a gente teve durante esse período. Aí eu trago aqui à direita uma imagem do ensaio da peça Sortilégio, a gente tem o Abdias ao chão ali, e a Léa Garcia, à direita, uma importante atriz. Inclusive, esse é um ponto, o Teatro Experimental lançou várias atrizes famosas para televisão e para o rádio na época. A Ruth Souza foi uma importante pessoa, uma atriz muito importante que passou pelo Teatro Experimental do Negro. A Léa Garcia também. Então, não só é político, mas também é artístico, né? Então, lançou pessoas para o teatro, para as artes. E só pegar o carregador, senão não dá para a gente conversar. Peraí. Pronto, vamos lá. E aí, eu chego aqui nessa parte que também é uma leitura que eu tenho feito recentemente, que eu queria compartilhar com vocês, que é a relação entre a comunidade negra e os comunistas, e os operários. Essa é uma história pouco contada do Brasil, sabia? Assim, a gente não tem tantos registros, tantas coisas assim, mas há uma grande relação entre os comunistas, os operários, os anarquistas negros também. É algo que eu tenho, enfim, pensado e lido, que eu acho muito interessante, porque tem tanto registro. Então, eu queria trazer e compartilhar com vocês um pouco do que eu tenho pensado sobre isso, né? Então, para além das experiências acima, né, né, mas que eu mostrei, a população negra ela utilizou diversas formas de organização para fazer política em prol das suas demandas. Então, se a gente pensar o contexto do início do século XX, o papel dos comunistas, dos operários, dos anarquistas era muito importante, né? Era uma questão muito real, eram organizações que tinham muito contato real com a população mais pobre, tinha um apelo muito grande também, e, portanto, havia uma relação profunda também com a comunidade negra, né? Então, a gente tem o Clóvis Moura, que eu trouxe, que é um comunista um intelectual muito grande, muito profundo. Tem o Carlos Marighella, o famoso, e tem o Minervino de Oliveira, que é esse cara aí da foto, que eu não sei se vocês conhecem, mas o Minervino de Oliveira foi o candidato do Partido Comunista Brasileiro na eleição de 29. Né? Então, na eleição de 1929, o Partido Comunista lançou o Minervino de Oliveira, que era um homem negro, operário, muito intelectualizado, pelo que os relatos dizem, um cara com uma capilaridade, uma inserção social muito profunda, assim, havia uma galera que gostava dele, e ele foi o candidato do povo, como os comunistas, quando você vê os registros, as folhinhas, os panfletinhos, né, como o candidato do povo, para fazer frente ao Júlio Prestes, se não me engano, era o Júlio Prestes e o Getúlio Vargas, exatamente, né, na época. Então, é uma experiência interessante, assim, que a gente às vezes não sabe o que acontece, assim, e é muito interessante de se falar. Como eu falei, há um papel muito importante da imprensa negra, assim, para a organização, para fazer política, para trazer as demandas. Só que eu queria mostrar rapidamente para vocês, por exemplo, deixa eu só pegar aqui, para vocês terem noção do que eu estou falando, porque eu mesmo, quando eu vi esses dados, eu fiquei, assim, muito surpreso. Uma listagem de jornais, né? Então, a gente tem um trabalho, isso aqui é com permissão, tá bom? Tem um professor na Unicamp chamado Aldair, que ele, enfim, está fazendo um trabalho fantástico, assim, de organização do, do material, dos materiais do movimento negro, né? E é um trabalho anterior que ele fez sobre a imprensa negra, e eu vou compartilhar com vocês essa guia. Por exemplo, só para vocês terem noção, tudo isso aqui, ó, é jornal. Ó, 1928, 1912, alguns duravam um ano, alguns duravam um mês, outros já duravam dois, ó, A Voz da Raça durou de 1919 a 1937. Aí, ó, só para vocês terem uma noção, tudo isso aqui é jornal da imprensa negra. E eles estão disponíveis, viu, pessoal?
no site da USP, eu posso colocar aqui, ó, e aí depois colar no chat, vocês podem acessar esses jornais, vocês podem ler esses jornais, tá tudo disponível, há hoje um trabalho muito legal de trazer, e vocês podem ver também, queria mostrar para vocês, o local, a gente tem muita coisa em São Paulo, a gente tem, fazendo barulho aqui, a gente tem muita coisa em São Paulo, mas a gente tem coisa em Minas, em Uberlândia, Rio de Janeiro, muitas coisas na Bahia, no Sul também, tem o pessoal do Sul aí, São Carlos, aqui é o Porto Alegre, Campinas também tem uma imprensa negra muito agitada, assim, muito interessante, Curitiba, enfim, são algumas das experiências de imprensa, né? E eu acho isso importante porque a gente tem que pensar que o que era possível fazer na época, né? O jornal era a forma de comunicação, né, da época, né? Então, era uma das formas que a população negra utilizava para fazer denúncia, para trocar informações. Então, quando você tem o pessoal fazendo anúncio de, enfim, de várias coisas, de venda de burro, tem gente vendendo arte, tem de tudo, assim, mas tem muitos debates, sabe? Tem uma crítica, gente, profunda da situação política brasileira, uma análise de conjuntura profunda, tem uma análise, inclusive, da experiência negra, uma denúncia profunda. Então, é um meio, né, de comunicação, um meio de organização, assim, que às vezes, que eu acho que nem todo mundo conhece, que eu acho que vale a pena a gente refletir, né, sobre isso. E eu queria só pontuar, assim, em relação à imprensa negra, que ela permanece, ela ainda existe. A imprensa negra ela ainda existe. Então, a gente hoje tem os portais negros, né, como Alma Preta, o Mundo Negro, que continuam, né, a revista A Raça, que voltou agora recentemente, durante metade do século XX, ela foi uma revista muito grande, voltou recentemente. Então, a comunicação da comunidade negra permanece e vai se reinventando, né? Então, é algo muito interessante, assim, de se comentar. Aí, só passar, os clubes de futebol é, sim, uma experiência de organização da população negra, a Ponte Preta, o Vasco, por exemplo, são times que trazem essa questão. Por muito tempo, o negro não pôde jogar bola, não pôde frequentar os mesmos espaços, os clubes, né? E futebol é uma identidade nacional muito grande. Então, tem um trabalho de organização que, inclusive, passa pela imprensa negra, passa pela Frente Negra. A Frente Negra tem trabalhos pela profissionalização, pela denunciando os clubes de São Paulo que não permitiam que os negros jogassem bola, criando seus próprios clubes amadores. Então, um trabalho muito grande, assim, de clubes de futebol amadores, assim, que estão reivindicando no limite a cidadania, né? Estão reivindicando no limite a possibilidade do esporte, a possibilidade do lazer. Né, a gente discute muito sobre isso também quando a gente pensa a questão hoje das favelas, né, da ausência do esporte, da ausência dessas oportunidades, e não é tão diferente do passado. Então, há um trabalho de mobilização muito interessante. É só mais uma historinha que eu trago para vocês. Assim. Uma que eu gosto muito é dos clubes negros, que se você pesquisar na sua cidade, certamente tem um clube negro, porque os clubes são os espaços de sociabilidade, de organização, né? Então, o clube onde tem baile, o clube onde a criança faz um curso, onde tem uma piscina, onde tem um clube de futebol. E durante muito tempo a população negra não pôde frequentar os clubes da população que os brancos frequentavam. Então, logo após a abolição, no início do século XX mesmo, assim, tem experiências de clube de 1901, 1902. Logo após a abolição, os clubes negros começaram a surgir no Brasil de uma forma explosiva, assim. E muitos deles permanecem até hoje, assim. E os clubes, eles têm como a Frente Negra, entre outras organizações, a função de ser esse espaço de sociabilidade, de cidadania e de comunidade, né? Algo muito importante para uma população que foi excluída dos empregos, que foi excluída das escolas, que foi excluída dos principais, do acesso aos direitos. Então, se tornam espaços muito importantes para incluir, para essa sensação, essa ideia de pertencimento, né? Então, os clubes organizavam bailes, organizavam festas, os clubes faziam campanhas de arrecadação, os clubes faziam trabalhos de formação política, de debate sobre a conjuntura. Então, essa é uma experiência muito interessante também de a gente aprofundar um dia, de a gente conversar, que eu acho que é muito legal de compartilhar. E aí, enfim, né, o samba, né, gente, os ritmos, as danças, as religiões de matriz africana, entre muitas outras experiências,
demonstram a capacidade de mobilização e de organização que a população negra foi fazendo e refazendo ao longo do tempo para simplesmente existir, mas também para poder denunciar, para poder se organizar. Então, né, eu acho que hoje é dado para todo mundo aqui o quanto o samba, por exemplo, tem um papel muito forte na questão não só da identidade negra, mas também da denúncia, né? O samba, como o samba foi reprimido, porque ele é essa experiência pobre da favela, da população negra. Então, como essas experiências têm a ver com um sentido político muito profundo, que vai para além de um ritmo musical, tem a ver com política, né? As religiões de matriz africana até hoje são perseguidas. Então, há um sentido muito político em todas as experiências, né? E que tem muito a ver justamente com essa experiência de vida da população negra. Então, assim, era só para ser um breve relato, mas eu acho que vale a pena a gente conversar sobre isso, porque nem tudo está dado, assim. Eu acho que vale a pena a gente refletir sobre essas experiências. E aí, avançando, eu queria só passar rapidamente sobre a questão da democracia racial, que basicamente, assim, é uma ideia, um conceito que define o que é o Brasil, define o que nos define, assim. Ou um termo melhor ainda que eu gosto sobre a democracia racial é o mito fundacional do Brasil, assim. Aí depois eu quero ver o que o Uri acha sobre isso, que ele vai falar um pouco sobre isso com vocês também, inclusive, por isso eu nem vou adentrar nesse ponto, mas a democracia racial é um mito fundacional do nosso país, né? Então, o Brasil, país da miscigenação, do encontro das três raças, como diz a Clara Nunes, é esse país onde não existe racismo, segundo a ideia da democracia racial, pois todos nós descendemos dessas três raças. E o que talvez exista um preconceitozinho aqui, ali, uma coisa assim, mas acima de tudo existe desigualdade social. Não existe racismo, existe desigualdade social. Pobres e ricos. Pronto. Não existe um sistema de privilégios baseado na raça, não existe uma desigualdade baseada na raça, não existe nada que tenha a ver com isso. Aqui há uma convivência harmônica entre esses grupos. E há também, portanto, uma percepção disso que pensa que o negro contribuiu na criação, inclusive, dessa identidade nacional, assim como o indígena e assim como o europeu. E a democracia racial sempre foi a pedra no sapato do movimento negro. A democracia racial é o que fez muitas pessoas negras, inclusive, não se juntarem com o movimento negro. E o que fez ainda mais a comunidade branca dizer, esses caras são malucos, deixa eles ficar gritando aí na rua que eles são doidos. Não tem racismo no Brasil, né? O Mourão falou isso, assim, né? Enfim, recentemente, não existe racismo no Brasil. Então, a democracia racial é uma ideia que vai e volta, e eu queria pontuar e trazer ela para vocês, porque essa ideia vamos colocar assim, a grande pedra no sapato que o movimento negro vai enfrentar, e é uma ideia que o movimento negro, desde sempre, vai estar, maior ou menor medida, dialogando. Então, durante o início do século XX, o movimento negro até defendia a ideia da democracia racial, mas justamente para tentar se incluir dentro da identidade nacional. Né? Então, no momento que o Brasil estava trazendo um monte de imigrante, a população negra estava se sentindo deixada de canto, de lado, não só vendo as oportunidades indo embora, mas como percebendo que a história do país estava sendo contada sem a participação deles. Então, naquele momento, o movimento negro assim falava: ei, nós também somos importantes, esse país é um encontro das três raças. E isso é apropriado, de certa forma, e aí vai adentrando na cultura brasileira ao ponto de que a gente se torna esse país, assim, que é um exemplo para o mundo de convivência harmônica, né? Então, enquanto nos Estados Unidos é o sistema da segregação, onde brancos e negros vivem, né, em cantos, casas, com escolas separadas, e a África do Sul é o do apartheid, né? Ou seja, brancos no topo, negros embaixo mesmo. Aqui não tem essas diferenças. Essa é a ideia que tenta se vender, é a ideia que o movimento negro vai especialmente discutir a partir dos anos 70, e é algo, acho que vai voltar aqui no nosso curso, e eu já queria ir colocando aos poucos aqui para a gente ir pensando, né? Aí eu trouxe essa ideia, o quadro A Redenção de Khan, que é um clássico também para a gente pensar essa questão, onde a gente viu o processo da miscigenação sendo entendido como algo benéfico, como algo positivo. Né? Então a gente tem essa senhora negra agradecendo a Deus, porque o seu filho, você pode ver com a moça ali, seu filho não, perdão, seu neto, já nasceu diferente. Então a filha dela, da senhora negra, é uma moça com um tom de pele, assim,
mais clara em relação a ela, o companheiro dela ali olhando, é um homem branco, e aí, portanto, nasce uma criança branca, né? Então, a ideia da democracia racial, ela se mistura muito com essa singularidade, vou chamar assim, também um pouco brasileira, que é a questão da miscigenação. Então, um tema que sempre vai estar em diálogo, assim, dentro das ideias do movimento negro, assim. Mas só para falar disso, a gente precisaria, inclusive, de uma aula, assim, porque é um tema muito complexo. Mas eu queria trazer para a gente ir já entendendo quais são as reivindicações do movimento negro, especialmente a partir da ditadura. E aqui a gente vai entrar com mais atenção ao ponto que eu queria trazer para vocês, que é da questão do movimento negro contemporâneo. Então, fiz toda essa caminhada para a gente observar, para a gente entender que, sim, sempre existiu mobilização negra nesse país. E tudo isso desemboca, inclusive a Lélia Gonzalez vai falar isso, que para quem não conhece, Lélia Gonzalez foi uma importante liderança intelectual negra brasileira, que fez parte, inclusive, do movimento negro contemporâneo que a gente vai ver, o MNU. Ela tem uma ideia onde ela fala que as experiências de associativismo, né, de organização política, desde lá da colônia, todas elas desembocam no que o MNU vai se tornar. Porque há uma memória, há uma tradição que vai sendo passada de geração em geração, e que, apesar do silenciamento a ferro e fogo que a ditadura fez, né, do momento que a ditadura interrompe todas as formas de organização da sociedade civil, ainda assim a sociedade civil permanece se organizando, debatendo e se mobilizando por conta dessa tradição que vem lá de trás e que vai para além dos espaços políticos hegemônicos e tradicionais, como ela fala. Então, ela vai citar os salões de cabeleireiro, ela vai citar os botequins, as rodas de samba, como experiências políticas também. Então, é muito interessante a gente pensar o quanto essas experiências que vão que acontecem lá de trás desembocam no que o movimento negro vai se tornar após a ditadura, ou melhor, dentro da ditadura. Mas falando sobre a ditadura, porque tem algo muito interessante aqui que eu queria trazer para vocês, né? Então, como vocês sabem, né, a ditadura, ela representou um duro golpe, né, na organização não só de toda a sociedade, movimentos sociais, mas muito também do movimento negro, que estava crescendo. A gente tinha a Frente Negra, o Teatro Experimental do Negro, que eu trouxe para vocês, que eram experiências muito grandes. E hoje os slides vão mandar? Posso mandar sim, viu, Cintia? Não tem problema não. Posso mandar. A gente pode fazer um bem bolado aqui, eu mando para vocês. Mas como eu estava falando, todas essas experiências do século XX, antes da ditadura, elas vão crescendo e vão organizando a população negra de uma forma muito, muito grande, assim, né? E então a ditadura representa um golpe, né? Uma interrupção nesse movimento negro que só crescia. E aí, depois, com o abrandamento do regime, né, quando o regime começa a se enfraquecer, surgem novas formas de organização e de se pensar a política negra. E eu trouxe esse ponto aqui porque a gente tem nesse período, e isso é uma história riquíssima, que também valeria muito a pena a gente ter só uma aula sobre isso. A gente tem experiências de bailes blacks, de soul music, que são fantásticos, chic show, enfim, coisas incríveis, assim, que vão acontecer nesse período. As independências e as descolonizações no continente africano, né, os países do continente africano vão se tornar independentes, essas ideias contra o racismo, contra o colonialismo, contra o imperialismo, chegam no Brasil, né, então elas influenciam nas percepções de política que a comunidade negra tinha. Os Panteras Negras nos Estados Unidos é mais para frente, mas os Panteras Negras, essas ideias de autodeterminação da comunidade negra, enfim, essas pessoas, o próprio Martin Luther King, que é de 64, também, tudo isso influencia na cabeça da população negra aqui no Brasil. O apartheid sul-africano, que só se intensifica nesse período, também é uma influência. O pan-africanismo, né, essa ideia de uma África unida, né, em torno, enfim, independente do país, assim, mas uma ideia de volta à África, de retomada das tradições de valores africanos, como forma de valorizar as identidades negras, é algo que vai crescendo. Malcolm X, é, as ideias de Black is Beautiful, ou seja, preto é bonito, Black Power, tudo isso vai influenciando. Você tem documentários que exibem a população negra
falando sobre isso, usando esses símbolos, dialogando com essas referências. Então, mesmo com silenciamento a ferro e fogo, ainda assim, na ditadura, houve muita resistência e organização política negra, né? Então, essas são as principais influências que vão crescendo, que vão crescendo e desembocam em 78 no que a gente chama de Movimento Negro Unificado. E aqui, gente, queria falar para vocês que o MNU representa o ressurgimento do movimento negro, né? Então, a gente teve tudo aquilo que eu falei para vocês, até o período da ditadura, a ditadura vem, silencia todo mundo, acaba com as formas de organização da população, ainda assim, nos subúrbios, nas quebradas, nas periferias, né, nas ruas, essas organizações vão acontecendo, e todas elas desembocam no que é tido como ressurgimento, a volta do protagonismo negro, que é o MNU, o Movimento Negro Unificado, né? Então, portanto, né, diversas organizações influenciaram na formação do MNU, desde organizações da sociedade civil, universitários, a esquerda, né, então pessoas que eram ligadas a partidos políticos da época, sindicatos, e do próprio movimento negro. Aí tem uma listinha aqui, por exemplo, só para vocês verem como tem gente pra caramba. Assim. Organizações que foram muito importantes no surgimento do MNU, por exemplo, são a Câmara de Comércio Afro-Brasileira, o Centro de Cultura e Arte Negra, a Associação Recreativa Brasil Jovem, o Afro Latinoamérica, a Associação Casa e Arte de Cultura Afro-Brasileira, a Associação Cristã Beneficente do Brasil, o Jornal Negro, Jornal Abertura, Jornal Capoeira, Company Soul, Zimbabwe Soul, sim, são organizações ligadas ao soul music, ligadas ao pan-africanismo, enfim, coisas assim. A gente também tem o Núcleo de Cultura Afro-Brasileira, que surge em 72, que é muito importante. Há uma Sociedade Brasil-África, no Rio de Janeiro, em 74, que difunde no Brasil o pensamento de revolucionários africanos, e aí eles formam processos de ensino de história e cultura da África para as crianças. Então, é uma galera que também influencia ali no surgimento do MNU. O IPCN, também lá do Grande Abdias, surge no Rio de Janeiro, né? Eles fazem mobilizações. Nessa época, o IPCN, por exemplo, estava já pautando Zumbi dos Palmares. Nos anos 70, o IPCN já estava falando, cara, tá cheio de estátua aí de bandeirante, por que a gente não tem uma estátua de Zumbi dos Palmares no centro do Rio de Janeiro? Sabe? Uma pauta atual, uma pauta de 2022, que a gente volta e fala, as estátuas, o IPCN já estava fazendo isso lá nos anos 70, entendeu? É louco, assim, é muito interessante. Enfim, a gente tem a Associação Cultural Zumbi, o Centro de Estudos de Defesa do Pará, no Pará, quer dizer, em 79, que é muito legal, o que mais que eu trouxe aqui, que eu acho muito massa. Enfim, no Maranhão tem experiências de centro de cultura. Observem como as associações que existem nesse período são centros de estudo, associação cultural, né? É o máximo de organização que é possível nessa época, né? Os universitários também, tem muitos coletivos universitários, na PUC, né, existe o Grupo Negro da PUC, que é essencial, inclusive, para a MNU. Em 79, se não me engano, surgiu um Grupo Negro na PUC, muito importante, tem um trabalho da Abdias em relação a isso. Que inclusive, esse Grupo Negro da PUC, ele culmina na organização do Soweto, que é um outro importante coletivo negro da década de 70, que influencia no MNU. Enfim, muita gente, assim, o pessoal das igrejas tem, nesse período a gente tem a teologia da libertação, né, que é essa teologia da igreja católica, que é em defesa dos pobres, em defesa dos pobres e contra os sistemas de opressão, né, então é uma crítica que a igreja católica latino-americana, especificamente, desenvolve ao colonialismo, né, desenvolve uma autocrítica à igreja, inclusive, isso influencia as pastorais negras, influencia as comunidades eclesiais de base, né, que são movimentos muito importantes de resistência à ditadura. E em todos esses lugares tem debate sobre a questão negra. Enfim, eu falei dos universitários, outras experiências à esquerda, né, então a Liga Operária, os sindicatos, a Convergência Socialista, que é uma organização de esquerda da época, tem a presença de pessoas negras, influenciando o MNU. Enfim, são algumas das organizações para vocês verem como o movimento negro unificado ele surge, né, a partir de um conjunto de organizações.
E aí um ponto importante para entender os antecedentes é pensar as independências do continente africano, como eu falei, é uma influência direta, né? Então a gente olha para a África e fala, pô, essa galera está se libertando. A gente consegue se libertar aqui também. A gente consegue assumir esse protagonismo na política aqui também. Mas além disso, tem questões de contexto. Então, o fim do milagre econômico, isso é trazido, acho que não existe essa palavra, isso aparece muito em alguns depoimentos do Milton Barbosa, que é uma importante liderança do movimento negro nessa época, um dos fundadores da MNU. Ele fala que o fim do milagre econômico é algo que influencia, né? Então você tem uma juventude negra universitária, uma juventude negra operária que simplesmente fica pobre, perde seu poder de compra. Então, isso junto com os abusos da ditadura, vai subindo, vai se tornando a gota d'água, né? Aquela voz silenciada, né? Que você não pode nem falar, pô, tá horrível a situação econômica. Enfim, tudo isso vai influenciando também, segundo o Milton, né? Então ele cita muito esse empobrecimento da população negra como algo muito importante para a mobilização naquele contexto. E o estopim para a organização do movimento negro unificado foi a proibição de 4 atletas negros, jovens negros, de entrarem no clube de regatas Tietê. Então eles iam lá para jogar tênis, se eu não me engano, posso estar enganado, mas eles foram lá nesse clube, foram proibidos de entrar. Esse foi um estopim, né? Uma notícia da época, tem um bafafá, polícia, tudo mais. Além disso, a gente teve o assassinato, né, do famoso Robson da Luz na delegacia de Guaianazes, né, acusado de roubar um pão e foi torturado. O Robson era um trabalhador, um operário, um trabalhador, enfim, um cara que também complementava a renda na rua, e ele foi preso. Você sabe, ditadura acontecer essas coisas assim, né? Ele foi preso, foi torturado, isso foi noticiado, esse foi um dos estopins. Além disso, a gente também teve outras situações de morte de pessoas negras, de estudantes negros, de trabalhadores negros, que foram só acirrando o clima. Até que, em 1978, nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo, a gente teve o ato fundacional do MNU. Trouxe aqui esse recorte aqui da Folha de São Paulo para vocês verem como as coisas, elas são importantes, né? A gente, às vezes, eu já ouvi muito isso, então isso me mobiliza muito, né? Já ouvi muita gente falando que onde estão os negros? Onde está o movimento negro? Está aqui, na Folha de São Paulo, em 78, entendeu? Então, as coisas têm relevância, assim, há um impacto real, né, dessas organizações na história do nosso país. Então, esse estopim que levou a esse ato fundacional em 78, esse ressurgimento do movimento negro em plena ditadura militar, houve uma articulação com a imprensa, a Folha de São Paulo, então isso aqui aconteceu porque essas pessoas foram atrás, haviam jornalistas negros que inclusive frequentavam esses espaços que eu citei, esses muitos espaços que eu citei para vocês, então há uma troca, há uma negociação, há uma tática muito esperta, muito, né, sagaz, para colocar em evidência até a comunidade judaica, né, há uns registros de comunidade judaica botou uma grana ali, porque a comunidade judaica tinha um envolvimento, uma sensibilidade em relação à questão negra, naquele contexto ali, então tem uma articulação. Muitas organizações presentes, né, negras, sociedade civil, imprensa, algo que as pessoas falam que foi muito grandioso. E aí, como eu falei, esse ato público, ele marca o ressurgimento do ativismo negro. Então, pessoal, a partir de 78, com o surgimento do MNU, a gente tem o que a gente entende hoje como movimento negro contemporâneo. É um momento em que o movimento negro muda de status, adentra a esfera pública, adentra esses espaços no protesto, e traz as questões que até hoje a gente discute. Então, os termos que a gente discute hoje já eram discutidos lá. E muitos dos termos que surgiram naquele momento influenciaram o debate sobre a questão racial hoje. Então, muitas coisas surgiram lá, estão aqui ainda presentes no nosso debate, nas nossas questões. E vou trazer um pouco disso aqui, trazendo um pouco das reivindicações dos legados, né? Então, por exemplo, como eu falei, por isso eu falei, a democracia racial é um ponto central. A crítica à democracia racial, acho que tem alguma imagem aqui, ó. Essa imagem aqui vocês podem ver, ó. Contra a discriminação. Essas são todas as imagens do dia, tá? Olha que legal isso aqui, ó. Eu adoro essas imagens, ó. Corpo de baile municipal. Tem a galera do baile que estava lá presente. Aqui, ó, nessas imagens, abaixo o racismo, Leia Fonsarinos, contra a repressão policial, que é um tema super atual. Denunciamos o namoro do Brasil com a África do Sul, ou seja, o apartheid da África do Sul também existe.
abaixo dos 500 anos de opressão, enfim, é interessante a gente observar, assim, a presença de pessoas brancas também é muito interessante a gente observar, enfim, então, vamos lá. Acho que a gente pode colocar como reivindicação e como legado a questão da crítica à democracia racial, como eu falei, e portanto, uma verdadeira democracia racial. Então, né, a ideia de que esse país não há equilíbrio, não há uma situação de igualdade entre pessoas negras e brancas. Mas se fala que que seja, né, como eles falavam, que seja efetivado, que a gente tenha as mesmas condições, os mesmos privilégios, as mesmas oportunidades que as pessoas brancas. Porque essa ideia de democracia racial é algo que na ditadura militar se intensifica. Há uma ideia de que a democracia racial foi uma das virtudes do regime militar. Então, como que o regime militar conseguiu investimentos lá fora? Como que o regime militar conseguiu, por muito tempo, ficar quietinho e não ser julgado em tribunais internacionais, né? Enfim, uma tática é essa. Aqui há um equilíbrio, há uma harmonia, né, entre esses grupos. Então, esse é um tema que vai sempre sendo mobilizado pela comunidade negra. Uma reivindicação, um legado e algo muito inédito é essa organização em células pelo país, né? Então, a gente tem células do MNU em grande parte. Há uma crítica real de que se concentrou em São Paulo no Rio. Eu concordo, acho que é legítimo. A gente tem, por exemplo, uma contribuição do MNU e uma existência, uma memória do MNU em Pernambuco, que também é inegável, por exemplo. Então, mostra que chegou até lá. O mesmo vale para a Bahia. Então, é complexo, né? Mas mas é muito importante a gente entender que o MNU marcou surgimento, a volta, né, mas surgimento de debates sobre a questão racial, é um espaço muito importante em relação a isso, e o protesto de rua e de campanhas, né, então o MNU se engaja em protestos de rua, se engaja em campanhas, então é um movimento negro que não fica no intelectualismo, na verdade ele vai muito para a rua, e isso é muito interessante, mas existe uma contribuição teórica, né, que o Hamilton Pereira e a Lélia também falaram, acabei esquecendo de colocar o nome dela aqui, mas em termos teóricos, o MNU, ele tem um marco, porque ele é um momento onde começa a se debater raça e classe juntos, começa a se compreender dessa forma, né, então, aquilo que eu falei lá atrás, lembra, democracia racial, não existe desigualdade de raça, é só econômica, o MNU vai falar, não, calma aí, vamos compreender isso, existe uma conjugação, uma união, assim, entre esses dois termos, né? Ao mesmo tempo que ele traz a especificidade do movimento negro, que também liga ele à esquerda, né? Então, há uma crítica à esquerda muito forte, mas também uma ideia, assim, de o que caracteriza a comunidade negra, né? O que é a identidade negra. Então, com isso, a gente tem até um debate sobre as novas identidades, né? O movimento negro unificado, o MNU, ele contribui muito na afirmação dos termos negros, na reformulação dos termos do IBGE, numa afirmação da identidade negra, dos valores negros. Acho que o Uri vai falar mais sobre isso para frente, mas é muito importante já nesse momento esse debate que o MNU traz, assim, né, sobre uma afirmação dessa identidade negra, que, gente, na época, assim, até hoje né, na verdade, é algo, assim, difícil, né, as pessoas não têm orgulho de falar que são negras. Então, na época, era muito significativo o MNU marcar e falar, eu amo o Black Power, né, sou preto, sou negro. Então, enfim, a crítica à miscigenação que eles fazem, para a época, para os debates da época, é muito interessante. Então, eles colocam o negro no centro do debate político. E outra reivindicação muito importante é a questão do 20 de novembro, que, na verdade, é mais antiga que o MNU. Mas o 20 de novembro já aparece aqui contra o 13 de maio. Né? Então, a comunidade negra, o 13 de maio, né, o dia da abolição da escravidão, e a Princesa Isabel é algo muito celebrado. Aqui o MNU já está criticando, falando que não é bem assim. 20 de novembro, a morte de Zumbi, é a data da comunidade negra. Dandara também tem uma importância. Então, são algumas reivindicações legais. Veja que 20 de novembro é o que a gente comemora hoje. Aqui já está surgindo. Então, aquilo que eu falei, né? Tem coisas que surgem aqui que estão presentes no nosso dia a dia. Então, por isso, esse ressurgimento do movimento negro, especialmente essa ideia do movimento negro contemporâneo. E vamos lá. E aí, queria trazer um pouco para vocês a questão da Constituinte e do centenário da abolição. Então, vamos lá. A gente parou lá, MNU 78, tá? Então, começa a ter aquela transição lenta, gradual, como que é? Lenta, segura e gradual, né? Se eu não me engano, que a ditadura vai fazendo.
até os anos 80, 84, né? 82, acho que a gente tem, se não me engano, as primeiras eleições ali, 84 e tal, e começa já nos anos 84, 85, já começa nos 86 também os debates sobre a Constituinte, né? A nova Constituição que o país vai assumir, vai ter. E é muito importante, né, nesse movimento negro contemporâneo, a questão da Constituinte. E, de novo, coloquei centenário, tá errado, gente, é tricentenário, tá bom, da abolição. Então, não sei porque eu invoquei o centenário. Há um papel muito importante, e poucas pessoas sabem disso, há um papel muito importante do movimento negro no que a nova Constituição vai se tornar. Então, eu trouxe aqui à direita essa imagem que eu amo, eu adoro essas coisas de jornal, da imprensa negra não, na verdade aqui é de uma revista comum, chamada Magazine, que é o Centenário da Abolição. Ah, tá certo, é verdade, Centenário da Abolição. A causa negra na Constituinte. Aqui é a Benedita da Silva. É uma matéria que fala um pouco sobre a questão da causa negra na Constituinte, dessa presença desse debate, né? Então, assim, como antecedente, é importante dizer que o movimento negro se organizou a nível nacional, de uma forma muito profunda, para que a questão racial entrasse direto na Constituinte. Então, a gente tem eventos nacionais em Brasília, estaduais, regionais, né, uma articulação muito grande. Então, a gente tem, por exemplo, o movimento pré-constituinte da população negra. Existiu a Convenção Nacional do Negro, né, em 86, e também existiu a Frente pela Igualdade Racial na Constituinte, né, nesse contexto. E um ponto que surge muito para o movimento negro nessa época é uma luta contra o apagamento. Então, ainda há aquela ideia de um apagamento da memória, da experiência negra, né? Então, quase que uma absorção dessas demandas, dessas experiências, dentro de uma ideia de uma identidade nacional, de algo assim. Não é separado, não é visto como algo específico, né? Então, o movimento negro volta, inclusive, aqui, a demandar atenção às suas causas. Né, eu tenho uma listinha, por exemplo, aqui, eu queria até falar para vocês de algumas das reivindicações que o movimento negro coloca nessa época. Por exemplo, existe uma grande questão sobre programas de controle de natalidade já nessa época. Essa é uma reivindicação das mulheres negras, especialmente, mas nesse momento o movimento negro está pautando uma política para parar com o controle de natalidade que havia na época, contra a violência obstétrica já das mulheres negras, né, uma política de saúde para as mulheres negras, por exemplo. Já havia uma ideia de um tribunal para crimes raciais, que é a ideia de pagar quase uma indenização, uma política afirmativa de reconhecimento da escravidão e há um tribunal para isso, para esses crimes que foram feitos. São algumas indicações que não entraram. Enfim, a questão das torturas também já aparece nessas reivindicações, a questão do preconceito racial também surge, as terras quilombolas também surge, e a gente vai ver que é uma vitória, assim como a questão de assegurar os cultos religiosos, entre outros. Então vejam que o movimento negro traz pautas específicas da sua comunidade, pautas que o movimento entendia que eram da vivência dessas pessoas. Então, há uma luta muito grande na Constituinte em relação a isso, por conta dessas demandas. PT, PDT e o MDB são os partidos mais abertos, né, na Constituinte. A Constituinte, ela foi decidido, né, que a representação na Constituinte seria pela via partidária, não pela via da autorrepresentação, como aconteceu em outros países, né, então você pode se autorrepresentar ou representar um movimento social, ou representar uma causa, então se escolher o que vai ser pelos partidos, e o contexto ali, né, o PT, PDT e o MDB são os partidos mais abertos ao negro, né. O PDT, enfim, tem uma história com o negro, assim, né? Lélia Gonzalez, Abdias do Nascimento foram políticos que eram do PDT, o Abdias chegou a ser vice-presidente e é fundador, inclusive, do PDT. Enfim, então é um partido que tem uma relação, o PT também tem uma relação muito profunda, né, naquele contexto com o movimento negro. Então, os partidos que estão ali abertos, né? E aí, não sei por que apareceu, não cortou ali. Pois é, cortou, desculpa. Mas, no primeiro momento, houve uma grande luta, porque não ia entrar não, gente, não ia entrar a questão racial, mas houve uma grande luta para que existisse uma subcomissão
né, que tratasse desse tema. E aí a vitória foi justamente a subcomissão, de, quer ver? Deixa eu achar aqui. Aqui. Comissão de Negros, Indígenas, Portadores de Deficiência e Minorias. Então, o movimento conseguiu entrar nessa comissão que já existia, e conseguir colocar suas questões. E uma questão importante, que é que eu estava confundindo os nomes, pelo visto, é uma oportunidade que surge com o tricentenário da abolição. Em 1988, a gente teve o tricentenário da abolição, então o movimento negro também fez uma grande mobilização nacional, você tem diversos jornais, você tem eventos, marchas, protestos, campanhas, você tem vinculações lindas, eu queria trazer para vocês, mas não ia dar tempo, você tem coisa de TV, chamadinha de TV, assim, sabe? Tricentenário da abolição, não sei o quê, contra a falsa abolição. Então, o movimento negro conseguiu mobilizar no imaginário social da época a ideia de que a questão racial importa, de que ela existe e que o país tem uma dívida com essa população. Então, pega-se essa oportunidade do tricentenário, que é algo que o movimento viu que tocava a população, e começa-se a debater a necessidade de incluir isso na nova Constituinte, né? Então, com o lema, né, da falsa abolição, há uma falsa abolição, e, né, o movimento, uma tática, uma grande percepção, tenta incluir essas questões, né? Então, esse é um pouco dos antecedentes do contexto, e aí passando aqui algumas conquistas, né? Então, a gente tem as principais conquistas, que é o racismo como crime inafiançável, e a titulação de terras quilombolas e a autorização para criar a Fundação Palmares, né? Enfim, tem todo um trâmite ali da Fundação Palmares, depois eu vou falar um pouco sobre isso, que ela foi, não foi, depois ela volta, tal. Tem uma história engraçada que tem um podcast que depois eu posso mandar para vocês que conta sobre isso, assim, que é uma história preta, que conta um pouco da história da Fundação Palmares, como foi sem querer querendo, mas teve uma percepção muito boa, assim, da galera para conseguir criar. Mas são as principais conquistas, né? E eu mandei para vocês o texto da Flávia Rios, porque ela tem um núcleo central na tese dela, especialmente na tese, naquele artigo que é derivado da tese, onde ela fala que a reabertura democrática teve participação do movimento negro. A reabertura democrática teve, né, para quem falava que não havia. Mas o que ela pontua é que é uma importância do movimento negro na luta pela democracia. O movimento negro ele consegue qualificar, radicalizar a noção de democracia que se discutia naquele momento. Consegue-se, para ela, criar o negro como um sujeito político e inserir a justiça racial na agenda nacional. Então, há uma vitória, há uma mobilização muito importante do movimento em relação a isso. Então, a gente tem o Estado reconhecendo e agindo parcialmente em prol de uma agenda positiva sobre a questão racial. Vou dizer para vocês, meio que primeira vez na história, assim, sabe? É algo realmente assim, muito diferente do que foi feito até então, inédito. E eu falo parcialmente porque a gente sabe que tem, até hoje a gente debate o que é democracia, né? Se essa democracia chega em todos os lugares, especialmente para a população negra. Mas ainda assim, é necessário a gente reconhecer que há uma certa agenda positiva, uma movimentação interessante em relação a isso, naquele contexto. E para isso acontecer, foi preciso mobilizar uma teoria da história, ou seja, foi preciso falar sobre essa história da população negra, contar uma história, mobilizar ideias, conceitos, memória, palavras, personalidades, figuras, eventos, para conseguir justificar a necessidade desses debates entrarem, porque, como eu falei já, nada está dado, então, ainda mais sobre negro, racismo e tal. Então, o movimento negro fez diversos eventos, como eu falei, a gente pode ver aqui na imagem da Convenção Nacional do Negro, que é a Constituinte, né, Brasília, 26 a 27 de agosto de 86, aí a gente tem aqui a Maria Luísa Júnior, o Carlos Moura, o Hélio Santos, que é uma figura muito importante, o grande Milton Barbosa, do MNU, e o grande Genaro Garcia, assim, os caras que eu mais admiro. Enfim, todas as pessoas estavam mobilizadas em contar uma história da comunidade negra, da experiência da população negra, para conseguir conquistar alguma coisa nessa nova Constituição. E aqui a gente tem um papel essencial dessas 4 pessoas fantásticas, que são os nossos 4 constituintes, deputados constituintes negros. Então, a gente tem aqui o Edmilson Valentim, o Carlos Alberto Caó, da Lei Caó, a Benedita da Silva, que foi essencial, e o grande Paulo Paim. Então, esses são os nossos aliados, foram os nossos aliados.
uma constituinte, foram as pessoas que lutaram por nós aí para incluir essas pautas. E aí que eu queria fazer uma rápida digressão sobre o feminismo negro, porque nesse contexto o feminismo negro cresce de uma forma muito grande. E como eu falei, foi muito importante o papel das mulheres negras, a Benedita da Silva é o maior exemplo disso, foi muito importante o papel das mulheres negras na Constituinte, nas pautas da Constituinte e na formação desse novo movimento negro. A Lélia Gonzalez fala muito sobre isso, como o MNU, como o movimento negro que ressurge na década de 70, teve um papel essencial das mulheres negras que não é reconhecido, inclusive, mas ela cita as mulheres negras como lideranças políticas muito importantes nesse ressurgimento da questão racial. Então, falo aqui rapidamente sobre o momento que o feminismo negro começa a surgir de uma forma para frente, né? Assim, enquanto termo, né? Enfim, é o momento do feminismo negro e a importância dessas mulheres, né? Então, um pouco de contexto, dizer para vocês que as feministas negras no Brasil, elas fazem uma crítica às noções universalistas do entendimento de mulher e sobre a posição da mulher negra na luta do movimento negro. Então, literalmente, no primeiro Congresso das Mulheres Negras, que eu vou mostrar para vocês a imagem, no primeiro Congresso das Mulheres Negras que tem, literalmente tem uma posição que fala assim: vamos continuar na luta feminista ou vamos sair dela e constituir a luta feminista negra? Existe essa posição, que é o debate da época, né? E aí a posição que elas tiram é: vamos nos afastar da luta feminista branca e vamos constituir a nossa própria luta. Então, e aí, enfim, tudo acontece. Então, é muito interessante isso, né? Então, os temas centrais que elas abordam é do sexismo, do racismo, do trabalho, da representação política, da democracia racial, lá, de novo, e das relações afetivas. Eu adoro isso aqui, acho muito interessante, muito sensível falar sobre isso. Então, são mulheres oriundas do movimento negro e do movimento feminista, como eu estava falando para vocês. E é na década de 80, DDD, que é o DD, de 80, a gente tem a efervescência de encontros de mulheres negras, assim, grandes encontros vão acontecendo pelo país, assim como muitas organizações surgem nesse momento. O Guelé 10, da Sueli Carneiro, é dessa época, né? O Crioula, da Jurema Werneck, se não me engano, também é dessa época. Enfim, muitas lideranças femininas, feministas de hoje são dessa época. São mulheres que bebem dessas fontes, né? E têm esse contexto de influência. Então, as pautas: mercado de trabalho, processo de seleção, alocação de mão de obra feminina, a violência contra a mulher, ou seja, e também o pleno exercício da sexualidade, o combate aos maus tratos, assédio, exploração de mulheres e meninas, saúde, esterilização, combate à AIDS, HIV, é um tema que aparece, e eu falei para vocês que desde a Constituinte as mulheres negras já estão pautando isso. A necessidade de ter políticas públicas para esse grupo, categoria de cor nos dados demográficos, documentos oficiais, enfim. Mídias e meios de comunicação, raça, gênero e representação. De uma forma positiva, né? Como Luísa Marim, Dandara, que são reivindicadas por essas mulheres, e ressurge no imaginário coletivo do movimento negro, graças a essas mulheres. E, portanto, influenciam, né, uma necessidade de uma novo imaginário acerca da mulher negra, e a questão da pobreza, né, a questão das classes sociais, enfim, a gente vive um período de recessão muito grande, nos anos 80, e aí que afeta muito mais as mulheres negras. Então, as mulheres negras, eu posso falar para vocês, elas avançam, elas radicalizam o movimento negro nessa época, assim, então é muito importante a gente citar esse trabalho dessas mulheres. E aí que eu trouxe algumas imagens. Então, a gente tem, assim, aqui algumas imagens dos encontros de mulheres negras, esses jantares que aconteciam também, existem essas histórias, né, que a Lélia fala um pouco sobre isso, que alguns encontros, a organização de alguns encontros, eles aconteceram em jantares, sabe? Chamei minha amiga para jantar em casa, e aí, vamos fazer um congresso? Vamos. Então, tem essa coisa, assim, um pouco. Enfim, eu acho interessante, assim, sabe? Que essa organização bem simples, mas que, porra, tem um efeito gigantesco, né? E ela tá aqui, né? Nossa querida Lélia Gonzalez, ela tá aqui. Pesquisem, leiam sobre Lélia Gonzalez. Figuras incríveis, assim, no nosso país. E aqui, gente, uma linha do tempo, resumir tudo que eu falei. Que, pasmem, Instituto FHC tem ótimas informações sobre isso, assim, recomendo muito. Tem muitos dados muito bons, assim, então peguei de lá. Enfim, trazendo alguns pontos, né? Então, de 85, Assembleia Nacional Constituinte,
Aqui, ó, em 86, a Serra da Barriga é tombada, né, que é onde é o Quilombo dos Palmares. Já em 86, Cultura e História dos Negros entra no currículo escolar, isso porque eu vou falar mais para frente, mas já adiantando, é nesse momento que a gente tem os primeiros órgãos públicos municipais de promoção à igualdade racial, isso aqui em São Paulo, então, desde 86 já se discute a história dos negros no currículo escolar, a partir desse trabalho do movimento negro no município de São Paulo. Uh, acho que eu diria que destacaria aqui o movimento negro em conselhos constituídos pelo poder público, em 86. Eu acho que o primeiro é em 86, é em São Paulo, posso estar enganado, mas depois de São Paulo, no governo Franco Montoro, do MDB, que é o Hélio Santos, né, que está lá, explode pelo Brasil, Rio de Janeiro, Brizola, enfim, em Porto Alegre, se não me engano, tem, acho que Curitiba, acho que tem, enfim, posso trazer depois a lista, mas explode. Quesito cor raça no IBGE, Centenário da Abolição e Agenda de Comemorações de 88. Aqui, ó, 11 de maio, há um ato muito grande que o Movimento Negro e a Flávia traz lá para vocês. Em 88, há um ato muito grande em oposição ao 13 de maio, né? Já em 88, nesse texto centenário, né, que eu te falei para vocês. MNU comemora 10 anos. Aí, ó, Encontros de Negros e Negras no Nordeste. A Fundação Palmares, ela é criada em 88. E aí tem, o que mais? Aqui, ó, em 88, aqui, Encontro mobiliza mulheres negras e discute suas especificidades, né? Em 88, o primeiro encontro de mulheres negras, eu tenho alguns dados aqui para vocês. Em 84, é o primeiro encontro estadual de mulheres negras em São Paulo. O primeiro encontro nacional é em 88, em Valência, no Rio de Janeiro, se não me engano. O primeiro seminário de mulheres negras é em 93. O segundo seminário é em 94, na Bahia. Então, mas em 88 é o primeiro nacional. E a Lei CAO, né, que é o racismo como crime inafiançável e imprescritível. Um pouco da linha do tempo. E aí a gente chega na década de 90, acho que o nosso tempo já está acabando, mas a gente vai dar tempo. Onde a gente tem a marcha de Zumbi dos Palmares e o que eu estou chamando aqui de um momento de institucionalização e de mudanças. Então, em 95, ocorre a marcha Zumbi dos Palmares, essa imagem aqui para vocês. Bases sindicais, a esquerda, CUT, organizações populares, cursinhos populares, ONGs, pastorais, coletivos, partidos políticos, todos se mobilizam para ir em Brasília fazer essa marcha, aproveitando essa data em 95, que é do dia 20, para denunciar e para trazer reivindicações, né? Então, cerca de 30 mil pessoas caminham nas esplanadas dos ministérios com esse slogan: contra o racismo, pela cidadania e a vida. Aí eu trago aqui um Edson Cardoso, que é uma importante liderança, que diz que a marcha demonstra um novo tipo de intervenção junto ao Estado, ao Estado. E ela vem para exigir a representação política e políticas públicas. Então, o movimento negro sai da esfera somente da denúncia e entra na ideia de exigir a representação política, de estar, decidir e fazer políticas públicas. E aí, com isso, eles entregam um documento do governo FHC, enfim, que eu acho que eu trouxe uma imagem desse documento, e nesse documento eles trazem diversas propostas, inclusive, do que o governo FHC poderia fazer para tratar desse debate, né? E uma reivindicação que logo é acatada pela FHC é a questão de reconhecer Zumbi como herói nacional, né? E aí, como uma ação imediata a esse trabalho da marcha, o FHC cria o GT de Trabalho Interministerial, esse GTI, perdão, que é um grupo de trabalho interministerial, para discutir essas questões que são colocadas pelo movimento negro. E aí isso, inclusive, gera até um atrito, né? Porque o movimento negro começa a discutir se o GTI é da sociedade civil, se ele é da marcha, enfim, se é uma coisa do governo, né? Qual é o nosso poder de barganha. E a Flávia Rios, ela aponta que esse aspecto, essa questão, é uma inflexão que acontece nos anos 90, que é a institucionalização das pautas negras no Estado. Então, é um momento histórico que ela aponta que não havia tanta recorrência, que é um momento onde, nos anos 90, onde as pautas que o movimento negro tinha começam a ser atendidas pelo governo, ainda no governo FHC. Então, é um momento realmente histórico, uma inflexão, assim, que acontece. E aí, eu errei aqui o slide.
a década de 90, né? Então, a gente tem aqui mais umas imagens da marcha, e esse é o lema da marcha, né? Contra o racismo, pela cidadania e a vida. Então, é esse momento de institucionalização. Então, como eu falei, tem o GTI, ao Seminário Internacional Multiculturalismo e Racismo, em 96, que é uma experiência muito importante, organizada pelo governo FHC, pelos ministérios, o Hélio Santos, que foi um secretário do primeiro órgão, né, em São Paulo, que eu falei para vocês, está aqui, enfim, tem um trabalho, tem uns negros aqui presentes que organizam isso, aqui já começa a surgir o debate de cotas, já começa a surgir o debate de ensino de cultura e história africana nas escolas. Então, há órgãos nesse momento vão surgindo pelo país, vinculados ao Estado, voltado à população negra e equidade racial. A Fundação Palmares, ela volta, né, então ela foi assim, assinaram, vai ter, mas ninguém fez nada. E aí, aí chega nos anos 90, finalmente acontece. Aí, porque ela ficou parada, aí começa para valer, surgir a Fundação Palmares. Há um momento muito importante aqui, que é o surgimento de muitas ONGs voltadas à questão racial, que é dessa trajetória de pessoas dos anos 70, que agora estão mais velhas e começam a adentrar os espaços institucionais. Então, é uma trajetória de movimento que a galera chega lá no Estado, que é muito importante, inclusive, para conquistar essas questões, assim. Aqui um manifesto, ó, que eu ia trazer para vocês. E essas mudanças, né? Então, o Estado reconhece o racismo no Brasil, no pós-marcha, então esses são os efeitos da marcha, e desloca, portanto, o lugar da democracia racial. Então, antes o Estado brasileiro, na ditadura, falava, não existe racismo, aqui é uma democracia racial. Agora, pela primeira vez, o Estado está fazendo políticas afirmativas, entre aspas, ou melhor dizendo, reconhecendo o racismo no país. Então, a ideia de democracia racial começa já a ser um pouco, pelo menos no nível do Estado, diferente da sociedade, mas no nível do Estado começa a ser afastada, né? Então, começa a se formular já nessa ideia, nesse momento, políticas públicas e ações afirmativas para a população negra, assim. E há um reaquecimento dessa relação entre o movimento negro e o Estado, né? Então, a gente marca os anos 90, é isso que eu queria deixar para vocês. Os anos 90 é um marco, porque ele é o momento da entrada do movimento negro no aparelho estatal, seja no nível federal, seja no nível municipal, seja no nível estadual. Então, é algo realmente grandioso, muito interessante. Mas, um resumo, então, a gente tem aqui em 91 um encontro de entidades negras, que acontece já planejando essas atuações. Já tem em 92 o reconhecimento das primeiros territórios quilombolas, né? Então, 88 tem isso na Constituinte, em 92 a gente tem no Collor ainda, viu? Sabia? O Collor foi o primeiro cara a titular terras quilombolas, e foi isso que ele fez, assim, de bom, pela comunidade negra. Mas já aqui, ó, em 95, o governo FHC tem muita coisa. Então, a gente já tem, por exemplo, vou trazer, acho que aqui é muito interessante, a Conferência de Durban, o governo financia, o governo ajuda o movimento negro a ir para Durban, e a gente vai ver que tem um efeito muito grande. A Marcha dos Zumbi dos Palmares, como eu falei, tem esse encontro que mapeia as comunidades quilombolas. Aqui, nesse momento, a gente tem o surgimento da CONAC, aqui, ó, isso, 96, que é a organização que cuida dos quilombolas, cuida não, né, mas que é a organização de representação da comunidade quilombola. Aí, como eu falei, tem esse GTI, que é uma reivindicação da marcha, que vem, né, que é criado, se chama GTI, né, Grupo de Trabalho Interministerial para a Valorização da População Negra, e que tem uma série de políticas públicas que são orientadas, que começam a ser discutidas dentro do Estado. Que mais? Esse seminário aqui de 96 é muito importante também, é aquele que eu falei para vocês, o seminário, esse daqui, Seminário Internacional Multiculturalismo e Racismo, em 96, ele também é um evento muito importante, organizado pelo Estado. O Zumbi é reconhecido como herói. A Conferência de Durban acontece em 2001, portanto, ainda durante o governo FHC. Então, é algo que vai acontecendo. A gente já tem as primeiras experiências de cotas no serviço público. Então, nos anos 90, final dele, ali, FHC mesmo, tem uma importância muito grande em relação a essa institucionalização. E aí, vou chegando aqui nos anos 2000, porque os anos 2000, eles marcam, então tem esse surgimento, né, essa entrada. E os anos 2000 marcam o aprofundamento dessa institucionalização, especialmente porque, graças a essa abertura, essa porosidade que foi dada pelos governos do PT,
há uma janela de oportunidades que se abre, que faz com que essas antigas reivindicações fossem atendidas e realizando um ciclo de políticas afirmativas de igualdade racial. Então, algo que começou nos anos 90 se aprofunda nos anos 2000. Então, a gente tem alguns marcos e algumas conquistas. Então, eu falei de 2001, da Conferência de Durban, 2003, a História e Cultura Afro-Brasileira no currículo escolar, né, a lei famosa 10.639. Em 2003 é criada a CEPIR, ó, com status de ministério, que é a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, que já é governo Lula. Aí, em 2005, a gente tem a primeira Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, organizada pelo governo federal. E eu digo pelo governo federal, mas a gente não pode esquecer nunca do protagonismo, da mobilização do movimento negro, porque nada disso veio de cima para baixo, muito pelo contrário. Eu acho, espero que vocês tenham percebido, as coisas vêm de baixo para cima, a partir de muita luta e muita mobilização, muita inteligência, muita sagacidade do movimento negro, da comunidade negra. Então, em 2009, a gente tem a Política Nacional de Saúde Integrada à População Negra, lembra lá das feministas, lembra lá da Constituinte, aqui isso já começa a ser atendido. A gente tem o Estatuto da Igualdade Racial em 2010, em 2011, Dia da Consciência Negra a nível federal, que já é governo Dilma, né, se não me engano. Aí tem a Lei de Cotas de 2012, a PEC das Domésticas, eu coloco, que para mim é um evento, eu acho que é um evento muito marcante, muito importante, para entender a questão racial no Brasil. Em 2014, a gente tem as cotas do serviço público, mas em 2016 a gente tem um drástico rebaixamento do financiamento e o status da agenda de promoção da igualdade racial também é rebaixado. Então a gente tem esse ciclo, mas que em 2016 é muito descontinuado, então um rebaixamento muito grande. Então uma linha do tempo aqui também para a gente ir pensando em 2003, como eu falei, tem essa história e cultura afro-brasileira no currículo escolar, a CEPIR aqui em 2003. Aqui, a demarcação de territórios quilombolas é regulamentada, então, o debate do marco temporal dos territórios quilombolas acontece aqui em 2003, então a galera que estava antes de 38 tem o direito reconhecido às terras quilombolas, e aí com isso tem o programa Brasil Quilombola, que avança e titula um monte de terra quilombola pelo país. A gente tem a primeira conferência que eu falei, né, Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que reúne movimentos negros do Brasil todo. Enfim, e chega no Estatuto da Igualdade Racial, isso aqui no governo Lula. Opa! E aí no governo Dilma a gente tem o Dia da Consciência Negra, o Plano Juventude Viva, que é uma tentativa do governo Dilma de tentar debater a questão das mortes negras, do genocídio da população negra, mas não dá certo, mas é uma tentativa, então é um movimento que o governo Dilma faz de tentar debater isso, encarceramento, mas especialmente a questão das mortes da juventude, um plano para a juventude, mas não dá muito certo. Enfim, lei de cotas, cota de serviço público. Em 2016, a CEPIR sai do status de ministério e, enfim, e ela entra como uma secretaria comum, então ela perde financiamento, perde atenção, isso é uma grande derrota. Então, essas são algumas questões que acontecem durante esses anos 2000. E aí, estamos chegando agora ao final, talvez eu me atrase um pouquinho, mas vai dar tudo certo. Eu quis mostrar para vocês um pouco todo esse caminho que a gente percorreu enquanto comunidade negra, enquanto movimento negro, para chegar onde nós estamos. Então, a gente observou já que não só tem uma tentativa do movimento negro de colocar suas questões e de aproveitar as oportunidades que são dadas, mas há como também contextos que favorecem determinadas questões. E a partir de 2016, há uma inflexão na agenda, como eu falei. Então, a partir de 2016, o debate começa as políticas públicas começam a serem desincentivadas, precarizadas, né, e a gente perde muito espaço dentro do governo com isso. Mas o debate começa talvez mudar de direção e voltar para as ruas. Então talvez o debate vá na direção do Estado durante os anos 2000, os anos 90, mas hoje talvez ele esteja saindo. E essa é uma pergunta, inclusive, que eu coloco para vocês, porque discutir os acontecimentos recentes é muito difícil, mas nessa sessão aqui a ideia é procurar refletir a partir de alguns marcos em que pé nós estamos na luta antirracista, porque eu realmente não tenho, assim, como dizer, isso que está acontecendo hoje, a gente está vivendo a história, né? Então é muito difícil. Mas eu tenho algumas ideias que eu queria compartilhar com vocês e que a gente possa conversar, porque esse é o final da aula, a gente pensar em que lugar a gente está hoje, assim, já que tudo isso aconteceu. Então, eu trouxe alguns marcos que eu acredito são importantes. Eu acho que 2013 marca uma mudança nos protestos de rua,
onde novos atores entram e novas demandas surgem. Sim, a nova direita surge aqui, Bolsonaro, toda essa galera, mas a questão racial também surge aqui, né? As feministas ressurgem aqui, o feminismo negro ressurge aqui. Então, aquele ponto que eu estava falando anteriormente, com o enfraquecimento, ou talvez com a percepção de que nem todas as questões dentro do Estado estavam sendo atendidas, a rua volta a ser um palco, um lugar de atenção para os movimentos sociais, sejam eles de esquerda, sejam eles de direita. E 2013 marca esse grande encontrão, onde todo mundo bate cabeça, se machuca, cai, enfim, porque foi uma loucura, né, 2013. Mas, ainda assim, eu acho que é um marco, seja na esquerda, seja na direita, porque é a partir dali que novas pautas, novas demandas surgem. E aí eu estou falando de coisas de hoje em dia. 2016 tem um marco, é o governo Temer, que é esse momento que a grana é cortada e tudo é jogado no lixo. Mas 2018 tem o assassinato de Marielle Franco, que, na minha opinião, é um marco na luta negra contemporânea. Eu acho que a Marielle é um momento onde, a partir da morte dela, as coisas mudam. E essa imagem que eu trouxe para vocês é do ato que foi feito em seguida à morte dela. Eu acho que existem 3 grandes protestos de rua nos últimos anos que marcam o que está acontecendo no Brasil. Eu acho que o primeiro é um deles é o Ele Não, um outro eu acho que o vira-voto, enfim, até eu me questiono sobre isso, mas eu tenho certeza absoluta que os atos pela vida de Marielle são, assim, inúmeros, os maiores atos dos últimos 10 anos. Assim. Ah, claro, 2013 também, acho que é um marco também, né, os protestos, mas eu tenho certeza absoluta que o assassinato de Marielle significou um marco para o movimento negro contemporâneo, e essa imagem aqui prova isso. Isso aqui foi no dia lá, aquele ato no centro do Rio de Janeiro, não conheço o Rio, tá, gente, desculpa, mas aquele ato lá no centro gigante que teve. Muitas pessoas dessas pessoas nem sabem muitas dessas pessoas nem conheciam a Marielle, eu mesmo não conhecia tão bem, sabia que ela foi eleita, mas não conhecia com atenção. E olha a quantidade de pessoas, então eu acho que esse é um marco do movimento da luta negra contemporânea. Assim como 2018, a eleição do Bolsonaro, que marca isso. 2020, eu acredito que o assassinato de George Floyd e de João Alberto lá no Carrefour, em Porto Alegre, também marcam um novo momento da luta negra, novos eventos que a gente vai ver os efeitos ainda, que nós estamos vivendo eles ainda. 2020 também acredito que é um marco, porque é um momento que o STF define que deve ter uma distribuição de recursos para candidaturas negras em conjunto com as de mulheres, né, assim, então eu acho, se não me engano, uns 30%, né, então tem que ter uma paridade de distribuição de recursos para candidaturas negras e para as mulheres, e isso muda a balança do poder, muda a balança da política, muda a balança dos partidos, então eu acho que isso é muito importante, a gente vai ver os efeitos disso, essa eleição e nas próximas ainda, mas é algo realmente inédito, é uma opinião, assim, que eu tenho. E esse ano, o balanço, né, o Uri falou que, né, a revisão, né, realmente é um balanço, revisão não, o fim, né, é um balanço, a discussão das cotas, eu acho que são os marcos que estão, assim, acontecendo hoje em dia, assim. E aí, por fim, eu acho que as reivindicações que estão sendo colocadas vão na seguinte direção. Eu acho que há um desejo hoje de uma maior presença e desejo de pessoas negras no legislativo. Eu acho que isso é efeito de Marielle, isso é semente de Marielle. Isso, inclusive, aconteceu a partir de Marielle. Nas eleições seguintes a Marielle, mais que dobrou a quantidade de mulheres negras nas câmaras, pelo Brasil afora. Então, mas isso eu acho que é um desejo ainda maior. Também, eu acho, um apontamento na direção de mais políticas de diversidade nas empresas. Porque há uma demanda de diversos setores do mundo em aprender sobre racismo. Hoje, o racismo não é mais uma questão, é um fato. E aí é uma demanda que vai surgindo em relação a isso. E o mesmo vale para a questão da mídia, né? Então, a democracia racial, eu acho que hoje ela está sendo contestada em algum grau. Algum grau ela está sendo contestada. Porque essa pauta existe, pelo menos, no nome da mídia. Além disso, eu acho que um apontamento importante é que as denúncias de racismo gravadas e transmitidas, que a gente vê toda semana, elas também evidenciam ainda mais o quanto esse debate mobiliza as pessoas. Uma mulher xingou no metrô de São Paulo, falou que não queria que uma outra sentasse no lado dela porque o cabelo dela fedia. Imediatamente, no mesmo dia, às 6 horas da tarde, teve um ato gigantesco no metrô de São Paulo contra essa mulher. Assim. Então, acho que isso é algo muito interessante. Assim, né? Eu fico olhando o que o Milton Barbosa, em 78, pensaria disso, assim, né? Olhando, querendo mais gente ali nas escadarias e vendo isso acontecer.
hoje em dia. Enfim, eu acho que um efeito que influencia no que está acontecendo hoje também é a maior presença de pessoas negras nas universidades, nas empresas. Eu acho que isso influencia também na qualidade, na forma que os debates estão surgindo hoje em dia. Mas existe um problema não resolvido, como eu falei, que é o genocídio da população negra. E a questão da pauta da interseccionalidade, das novas formas de identidade, a partir justamente dessa presença de uma intelectualidade negra, ainda são questões que a gente não conseguiu se entender. A gente está entendendo aos poucos. Então, para finalizar, e inclusive agradecer, eu queria pontuar, finalizar dessa forma. Eu acho que hoje a gente caminha, a gente cresceu, a gente está em lugares muito interessantes. O fato dessa imagem aqui, ó, esse aqui é um manifesto que a Coalizão Negra por Direitos fez na Folha de São Paulo, como resultado dos protestos pela morte de George Floyd, os protestos antifascistas, onde a coalizão está pautando, ó, tá bom, antifascismo, tá bom, democracia, tá bom, ok. Mas espera aí, enquanto houver racismo, não haverá democracia. Porque isso é um problema ainda não resolvido no nosso país. Né? Uma forma de publicidade, uma folha inteira na folha. Enfim, existem questões ainda que não foram resolvidas, né, da nossa democracia. E mesmo o movimento negro tendo contribuído de forma significativa pela tentativa de melhora dessa democracia, ela ainda não alcançou todo mundo. Então, a questão do genocídio, por exemplo, é algo ainda que atinge a população negra de uma forma muito profunda. E, além disso, a gente está num momento de transformações tão profundas, onde a questão do pardo, que lá nos anos 70 era algo que estava sendo até colocado de lado, hoje volta com muita atenção. E hoje também a gente está discutindo os efeitos, já a gente consegue falar sobre quais são os efeitos das políticas das cotas. Então a gente já vê uma maior presença de pessoas negras e os efeitos disso na sociedade, no debate, nas empresas. Então a gente está num momento realmente talvez de análise, mas também de olhar as consequências das conquistas que o movimento negro disputou lá atrás, assim. E aí eu chamo vocês para a gente pensar junto e debater onde nós estamos, quais são os efeitos disso, para onde a gente vai caminhar. Eu acho que Uri, Fernanda e Ana vão responder algumas dessas perguntas e vão complementar esse debate nas próximas aulas, mas é um pouco essas ideias que eu queria trazer para vocês. Desculpa me alongar, eu falo muito, mas enfim, espero que tenha funcionado e é isso, assim. É isso. Arrasou, Matheus, muito obrigado. Gente, vamos fazer uma pausa de 10 minutos e às 9h20 a gente volta para o debate? Pode ser, assim vocês podem se alongar, beber uma água, respirar e Sim, a por gente favor. caminha para o encerramento, tá bom? 10 minutinhos então, 12, né? 9h20 a gente volta.
Bom, vamos retornando, pessoal. Matheus, muito obrigado pela aula, foi incrível. Muito obrigado também vocês por terem permanecido aqui, né, 9h20 já. Vamos tentar nos manter ao horário que a gente planejou, até as 10 horas. E esse é um espaço aqui que é uma roda de conversa, pessoal. Vocês podem compartilhar impressões, apontamentos, dúvidas, sem nenhum tipo de constrangimento, tá bom? Aqui é um espaço de escuta e de acolhimento. Só levantar a mão, que aí eu vou controlando aqui o nome das pessoas e a ordem. Quem vai primeiro? Quem vai fazer as honras? Pô, tá muito tímido. O pessoal tá tímido.